Alguns meses atrás, em agosto desse ano, agosto de 2020, 4 de agosto de 2020, o mundo se surpreendeu com uma grande explosão em um depósito no porto lá do Líbano, em Beirute, na sua capital. Centenas de vidas foram ceifadas por aquela explosão, mais de 5 mil feridos, 300 mil desabrigados. Tudo porque havia ali, segundo consta, uma grande quantidade de nitrato de amônio, em torno de 2.700 toneladas de nitrato de amônio. O nitrato de amônio ele é utilizado para fertilizantes, mas ele também é utilizado para fazer explosivos, combustível propelente, que a gente chama, né? Combustível de foguetes, mísseis e algumas coisas dessa natureza. Então é um material que serve para adubar a terra, mas também serve para fazer explosivos. E tem que se ter cuidado com ele, com o seu armazenamento, o jeito de armazenar, porque ele vai soltando gases e o acúmulo desses gases pode causar o que causou. Eu dei uma pesquisada esses dias aqui e teve uma outra explosão algum tempo atrás também, em outro lugar semelhante, por conta de mau acondicionamento desse tipo de material. E não é só nitrato de amônio que explode. Vários outros materiais, quando armazenados, precisam ter algum controle, alguma segurança, algum jeito correto de armazenar para que não cause problemas, né? Alguns materiais com o calor vão degradando, vão soltando gases e esses gases podem ser explosivos. Não precisa ir muito longe. Quando você abastece, que o camarada coloca ali o tanque de gasolina, né? A ponta da boca da bomba de combustível no tanque do seu carro, aquilo ali é para fazer um aterramento igual do seu carro para a bomba, porque o combustível, quando vai deslizando, ele vai gerando uma eletricidade estática ali e pode explodir. Então tem uma série de medidas de segurança que são utilizadas no nosso dia a dia, em que a gente precisa dar atenção a elas. Consta que, naquele evento, as autoridades portuárias ali, o pessoal responsável, havia notificado que aquilo ali estava irregular e precisava ser cuidado, trocado, enfim, tinha que ser feita alguma coisa. E consta que nada foi feito. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Catástrofes desse jeito. A gente viu há bem pouco tempo ali a catástrofe de Mariana, ali da barragem de Mariana que estourou. Sempre quando acontece uma catástrofe dessa natureza, desse tamanho, desse vulto, aparece alguém com algum relatório dizendo o que tinha que ter feito. Não precisa ir muito longe. A gente teve em 2018, se eu não me engano, ali um pedaço de um viaduto lá em Brasília também que caiu por falta de manutenção. Tinha lá um relatório dizendo que precisava de manutenção. Então algumas pessoas avisam, as autoridades muitas vezes avisam o que tem que ser feito e a pessoa ou a autoridade, enfim, quem de direito que tem que resolver aquilo ali, não age com devida cautela, devido cuidado. E por conta disso, muitas pessoas sofrem. Por conta disso, vidas são ceifadas por falta de responsabilidade ou ação, né? Não é só dizer que precisa fazer. Quem tem que fazer alguma coisa com relação àquilo. Alguma atitude tem que ser tomada. O pessoal lá de Beirute, ou pelo menos as autoridades de Beirute, foram avisadas do que poderia acontecer e da consequência, e tiveram uma consequência por conta de não atuar corretamente em cima daquilo. Da mesma forma, a capital Jerusalém, capital de Israel, né, ela também foi sitiada lá no Velho Testamento por conta da desobediência do povo de Deus. O povo foi avisado várias vezes, alertado várias vezes do seu pecado, alertado várias vezes que Deus não estava gostando daquilo ali. Mas o povo não atendeu a voz de Deus, não atendeu o que os profetas falavam, e ao passar do tempo a gente vai ver aqui que alguns profetas deixaram de falar, né? O nosso texto básico em Lamentações 3:33 fala, porque não
não é esse não. Tem um versículo aqui, a gente já vai se deparar com ele, que os profetas pararam de falar o que tinham que fazer e por conta de não pregar o que tem que ser pregado, né, as pessoas deixaram de ouvir e foram entendendo que o que estavam fazendo não está tão errado assim. E não está tão errado assim, é errado do mesmo jeito, né? E era tão errado assim. E aí o povo acabou enfrentando um sofrimento por causa do seu pecado. Nem todo sofrimento é por causa de pecado. Nem todo sofrimento é por causa de desobediência. A gente vai ver ali no final, Jesus sofreu na cruz por nossos pecados. Ele não pecou. Mas a gente está falando aqui especificamente do sofrimento que é causado pelo pecado, né? Então é importante a gente perceber que a gente tem que dar ouvidos às coisas de Deus, tem que dar atenção às coisas de Deus antes que a gente seja castigado por Ele, por algo que a gente está fazendo, né? O sofrimento como resultado da desobediência do reino de Judá, e a gente tem aqui por texto básico o capítulo 3 de Lamentações, do qual eu vou ler até o versículo 26. Eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entestou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio por todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou-me a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança do Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, porque para a alma o buscam. É interessante que versículo 26, é bom aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É interessante que a gente canta, né? Até um cântico que fala, baseado bem nesse texto, né? Mas quero trazer à memória o que me dá esperança, é um cântico. O outro, as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã, bom é agradar no Senhor. Então, assim, está falando de um momento qualquer de ansiedade, de sofrimento, de querer ver algo resolvido. Só que, na realidade, o livro de Lamentações não está falando isso. Ele está falando de todo o sofrimento que o povo de Israel sofreu, né? Todo o sofrimento que o povo de Israel passou desde que Israel foi sitiada, desde que a tribo toda foi sitiada e os babilônios invadiram e arrasaram e levaram cativos as pessoas, deixaram só os mais pobres. Está falando de uma guerra contra Israel, uma tomada de Israel, tomada da tribo toda, da terra toda e do cativeiro por causa do pecado.
né? Veja, esse livro é o livro de Lamentações. A gente não tem nenhuma certeza absoluta de quem o escreveu. O livro não registra, o livro não diz quem escreveu, não é assinado. Mas tanto os judeus como os cristãos atribuem esse livro ao profeta Jeremias. Muitas vezes a gente ouve falar Lamentações de Jeremias, tá? Mas o livro de Lamentações é só livro de Lamentações, não tem uma autoria assinada, vamos dizer assim, tá? Ele data de 586 a.C., logo depois que Israel foi tomada. E tem vários paralelos das profecias de Jeremias com o livro, as coisas escritas no livro de Lamentações. Aqui, em 2 Crônicas 35, 25, há uma afirmação. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias, até ao dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, e estão escritas no livro de Lamentações. Então, esse versículo faz uma referência ao livro de Lamentações e dizendo que Jeremias fez essas lamentações. Então, a gente atribui, entende e concorda que essas lamentações, ou esse livro de Lamentações, teria sido escrito por Jeremias. Esse livro é um livro poético, é uma poesia. Todos os seus capítulos são escritos em formato de poesia. E formato de poesia, então tem várias figuras de linguagem e várias formas de interpretar e entender. Então não dá para ler esse livro de Lamentações e interpretá-lo como um dos livros históricos, ou como um dos evangelhos, ou como as cartas de Paulo. Tá? Não dá para a gente fazer a mesma interpretação. Tem que entender que está se falando aqui de uma figura poética. Então, fala que Deus fez ele experimentar veneno. Não foi que Deus veio com veneno e fez, toma aí que é veneno. Não, mas o povo passou aflições muito grandes, né? E essas aflições, elas soavam como se o povo tivesse experimentado veneno. Então veja que são figuras de linguagem e é uma forma poética. Aqui a comentarista ainda fala que os primeiros capítulos 1, 2 e 4 foram escritos na forma de acróstico. Acróstico quando você tem aquela palavrinha e cada palavrinha dá origem a uma outra palavra, um verso, um texto, alguma coisa assim. No caso, cada letra do alfabeto hebraico, o acróstico seria com o alfabeto hebraico, nos capítulos 1, 2 e 4, e cada versículo seria baseado ou começaria por uma letra do alfabeto hebraico. Né? Então é um formato de poesia. Né? O capítulo 3 já seria a cada 3 versos formado, cumprindo o acróstico do alfabeto hebraico. E depois do 5 em diante, não é mais esse estilo, seria um outro estilo literário de poema. Então o livro de Lamentações é uma poesia escrita provavelmente por Jeremias, tá? E ela fala das coisas que o povo sofreu por conta do seu próprio pecado. Essa é a lição número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 67. A revista Palavra e Vida editada pela Convenção Batista Fluminense e está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa edição 67 tem por tema Vencendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para o Nosso Tempo. Então estamos falando de vários motivos de adversidade, várias causas, né, de adversidade, palavra melhor. E esse capítulo 11 vem falando de Jeremias, atribuindo o livro de Lamentações a ele, quando a adversidade é o sofrimento. Né? E a gente está vendo que, focando um pouquinho mais no sofrimento causado pela consequência do pecado. Foi escrita essa lição pela educadora Marlene Baltazar. Bom, o nosso primeiro tópico aqui fala o sofrimento como castigo de Deus. Né? O narrado no livro de Lamentações fala dos dias finais de Judá, do cerco a Judá e
da destruição de Jerusalém. Né? Todos os males que acompanharam o final do cerco. Então, ali no final do cerco, a pessoa, quando você cerca uma cidade, cerca algum lugar, o objetivo de cercar e não atacar é enfraquecer. Tá? Então, era e ainda é hoje uma estratégia de guerra você cercar uma cidade ou cercar uma determinada área de tal maneira que ninguém entra e ninguém sai. E se ninguém entra e ninguém sai, não chega ali suprimentos. Nenhuma cidade, nenhum país é totalmente autossuficiente. A gente depende de alguma coisa dos outros países, de outras cidades. Ali, naquela época, então, era pior ainda. Então havia um cerco, foi feito um cerco a Jerusalém, e esse cerco durou muito tempo, não permitia que as pessoas saíssem e entrassem, e com o tempo a comida dentro da cidade acabou, né? E aí as pessoas começaram a sofrer de fome e começaram a morrer. E aí você já imagina o que acontece, né? O que se tinha, os animais que se tinham viraram alimentos e foi por aí afora. Então, muita destruição, muita coisa feia, muita coisa horrenda, né? Fala do juízo, Lamentações fala do juízo de Deus. Por quê? Porque o povo estava insistentemente pecando. O povo estava insistentemente fazendo o que Deus não queria. Né? Judá foi arrasada pela Babilônia. Só os mais pobres foram deixados, espalhados pela terra, para cultivar, fazer a terra ali render alguma coisa. Sabe aquela figura da colônia que a gente teve lá no início da descoberta das Américas, que a colônia ela era colocada como alguém, botava alguém para colonizar e a própria população que existia ali tinha que plantar, tinha que minerar, tinha que criar gado, tinha que fazer alguma coisa, independente de queira ou não, escravizado para dar lucro à metrópole. Então essa relação colonial é mais ou menos o que eles faziam ali. Levavam os mais fortes, que podiam tomar como escravos, os mais pobres, né, pegavam os despojos, pegava toda a riqueza que tinha, atacava, destruía, derrubava todas as fortificações, e depois os mais pobres ficavam ali para cultivar a terra, para fazer render alguma coisa, né? Cobravam imposto, fazer alguma coisa assim. Né? Então, era uma figura, era uma cena horrenda que ficou ali. Né? A gente chama isso de terra arrasada, quando você destrói tudo e quem fica ali fica de um jeito sem até mínimas condições de sobrevivência. Fala aqui que as jovens eram forçadas, a comida estava tão escassa, que as crianças só desciam pela rua, ao ponto de até se tornarem comidas para suas próprias mães. Olha que coisa horrível, que imagem depreciativa do ser humano, né? A que ponto chegou? Quando os babilônios foram atacar Judá, os vizinhos de Jerusalém, vizinhos de Judá, que num primeiro momento a incitavam contra a Babilônia, queriam, vai lá, ataca, você é forte, você é poderoso, o seu Deus vai destruir a Babilônia, não sei das quantas, enfim, aquelas coisas que às vezes a gente ouve só para destruir a gente. Esses vizinhos se voltaram contra Judá e ajudaram a atacar e saquear. Sabe quando a gente viu essa cena, infelizmente, na época da greve dos caminhoneiros, a gente viu essa cena feia, triste, né? De pessoas arrebentando porta de lojas para saquear. Para pegar comida? Não, para pegar TV, som, para pegar coisas de valor. E era interessante que a gente via algumas pessoas arrebentando a porta para entrar e outras esperando, né? Não vou fazer força para arrebentar a porta, mas no momento que tiver arrebentado eu vou entrar também. Né? E pessoas de bem que por algum motivo, ou deveriam ser de bem, né? Que por algum motivo não acharam aquilo um problema, um grande problema. Né? Mas aqui a gente está vendo vizinhos que num momento estavam fazendo Judá ir contra a Babilônia, e no momento que a Babilônia atacou, ajudou a saquear. Né? E aí, que tipo de amigo é?
né? E levaram o povo cativo, e aí lá o Salmo 187 fala que as margens do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, e penduravam as harpas, né? E deixavam de se alegrar em louvar a Deus. Profunda tristeza, profunda situação ali, faltava humanidade naquilo ali, né? Faltava mínimas condições, condições de humanas, né? E aí, Lamentações 4:3 é o versículo que eu queria ter falado no início, né? Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Os profetas deixaram de falar o que tinham que falar, agiram com maldade, se corromperam e deixaram de pregar o que tinha que pregar. E quando os profetas, os pastores, os líderes deixam de pregar o que tem que pregar, o povo peca. O povo peca. Infelizmente, vivemos um período que muitas igrejas pregam o que se deseja ouvir. Isso é triste, isso é ruim, isso é errado. Tem que se pregar o que tem que ser falado. Se está errado, tem que ser falado, tem que ser dito, tem que ser corrigido, tem que ser ajeitado, né? Ajeitado no sentido de ir lá conversar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se desviar, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos. Então, a gente precisa trazer essas pessoas à realidade para que elas parem de pecar, né? O Israel não foi derrotada por causa da força do seu inimigo, mas sim por causa da fraqueza causada pelo pecado. A fraqueza do pecado é que fez Israel cair. E não adianta a gente... mas Deus é justo, Deus é soberano, né? Ele é santo, ele é amoroso, mas como justo e fiel, ele disciplina os seus filhos. Ele deu vários avisos, e disse várias vezes para o povo para se desviar dos seus maus caminhos, para se arrepender, para voltar, né? Para voltar aos caminhos de Deus. E o povo não deu ouvidos a essa pregação. Nosso tópico 2, então, primeiro tópico, o sofrimento como castigo de Deus. Tópico 2, Deus não nos permite escolher as consequências. Mas é meio que óbvio isso aqui, né? Meio que óbvio, porque consequência é a consequência. Ela vem depois da causa, né? Por que eu estou falando que... Não desmerecendo de forma alguma. Mas assim, a gente toma atitudes e escolhas e talvez lá na frente eu tenha que tomar outras escolhas. Mas dependendo da escolha que eu tomar, eu vou ter consequências. Geralmente não boas. Consequências não boas. 7 dos primeiros versículos desse capítulo 3 vem falando de sofrimento. Do sofrimento que o povo estava passando. Sofrimento como consequência, dos pecados. Veja, uma nação incrédula, uma nação que não tinha Deus. Foi lá, atacou, sitiou e tomou o povo de Deus, o povo que servia, ou deveria estar servindo, ao Senhor dos Exércitos, né? O grande eu sou. Na realidade, eles tinham se desviado, e por se desviar é que essa nação pôde lá tomar, né? Várias expressões desses 7 primeiros versículos são usadas para retratar de uma forma, como já disse, poética, o sofrimento permitido por Deus, né? Então vai lá, a vara de seu furor, a Babilônia estaria sendo referenciada aqui como a vara do seu furor, a correção, né? Fez andar em trevas, versículo 2, esmagou os meus ossos. Sabe quando você fica tão tenso,
mas tão tenso, mas tão nervoso por um assunto que você fica sentindo dores no corpo, né? Talvez ele esteja querendo dizer aqui, esse esmagou seus ossos, esse sentimento. Me cobriu com amargura e aflição, versículo 5, cercou-me com um muro e prendeu-me com as correntes, né? Tá falando ali de exílio, tá falando do povo ser preso, de estar cercado, sitiado, sem saída, sem ter como, né? O profeta avisou e o povo não abandonou o seu pecado, não abandonou a idolatria, né? E quando a gente não faz a vontade de Deus, Deus não permite escolher as consequências. As consequências não são boas, né? E elas não são opções. O povo acreditava, entendia, e Deus havia prometido que Jerusalém é uma cidade perene, né? Ela tinha esse quê de segurança e de indestrutibilidade. Era uma cidade indestrutível porque Deus havia feito como capital da terra da promessa. Imagina aquela coisa a qual o pessoal entendia que era inabalável, tinha essa visão essa sensação, visão mesmo do inabalável, né? Era uma terra indestrutível. Quer dizer que Deus falhou? Não, Deus não falhou. Toda a promessa do Antigo Testamento vinha recheada com uma condição. Se o povo obedecer, se o meu povo obedecer, então há bênção. E não obedecendo, aí há maldição. Vocês podem olhar lá no Velho Testamento, todas as promessas ali tinham essas condições. Né? Promessas, se tu andares no meu caminho, se tu fizeres a minha vontade, se me obedeceres, se guardares, se fizeres, né? Sempre tinha essas condições. Se Deus não muda, o caráter de Deus não muda. Aliás, esse é um motivo pelo qual muitas vezes a gente pega coisas do Velho Testamento, mas foi o Velho Testamento. Mas o caráter de Deus, a forma de agir de Deus é a mesma. Deus é imutável. E por ele ser imutável, muitas vezes a gente olha o que está lá atrás e traz para os nossos dias, né? O preço que o povo pagou, suas orações não eram mais respondidas. Versículo 8. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Isaías 59, 1 e 2 declara: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Deus não nos ouve, não porque ele não nos abandona, porque as nossas maldades e os nossos pecados nos separam de Deus. Então, não foi Deus que abandonou o povo, foi o povo que abandonou Deus. Continua a mesma coisa, né? Quando nós abandonamos a Deus, nós temos esses problemas aí de não sermos ouvidos. Abandono, me despedaçou e me abandonou. Está lá no versículo 11. Né? Olha que sentimento horrível, sentimento de abandono, sentimento de desprezo, né? Sentimento de estar sozinho, sem amparo, desamparo. Né? Mas Deus não abandona seus filhos. O sentimento era esse, mas por causa da desobediência e da infidelidade do povo. Né? Vergonha transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para suas canções o dia todo. Versículo 14. Quando a gente professa e declara que segue a Deus e aí a gente peca e cai, as pessoas falam da gente, né? Olha que coisa triste. E a gente se sente envergonhado. Envergonhado por quê? Porque valores que a gente dizia, valores que a gente apregoava, que não poderia errar, a gente, de repente, não precisa ser muita coisa, um ato, né?
um escorregãozinho, né, vai e torna aquilo tudo contra nós, né? A gente precisa viver, pregar e viver integridade, verdade, né? Será que o que eu estou fazendo contraria o que eu estou falando, né? Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a que a gente não caia nesse tipo de vergonha. Mas o povo que dizia-se povo de Deus, né, do Senhor dos Exércitos, foi cativo pela Babilônia. E vocês acham que o pessoal da Babilônia não foi escarnecer deles? Com certeza, tanto é que está até registrado aqui. Falta de paz afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja a felicidade. Versículo 17, né? A paz não é a ausência de lutas, não é a ausência de problemas, não é a ausência de coisas para resolver na nossa vida. A paz é a certeza e a tranquilidade de que Deus está no controle disso e vai resolver, e a coisa vai ser resolvida. Isso é que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Jesus disse. Então, a paz escrita aqui, a dita aqui, é a tranquilidade que Deus vai agir, vai trazer a solução para o problema, né? Que tristeza, que desolação quando o camarada não tem paz. Não tem paz porque não tem comunhão com Deus, né? Imagina que você precisa do socorro de alguém. Se você está vendo a pessoa te socorrer, está vendo que ela está agindo para te socorrer, você se sente bem. Agora, se a pessoa está dizendo que vai te socorrer e você não está nem vendo ela nem se move, nem se mexe, você fica meio assim, né? Será que está me socorrendo mesmo? Aí você não fica em paz. Eu peço para alguém fazer alguma coisa. Se a pessoa não vai fazer, se eu não estou vendo a pessoa fazer, o que me parece? Me parece que não está fazendo. Não me dá paz. E a gente, essa relação de ver, fazer, é a relação da comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, eu consigo ver Ele agindo. Ele me dá paz em que Ele está atuando nas coisas que precisam atuar. E falta de esperança. Minha força já se esgotou. Como também a minha esperança no Senhor. Versículo 18. A minha esperança no Senhor já se esgotou. Eu não tenho nem mais esperança em Deus. Que coisa triste. É isso que o profeta está falando aqui, né? Não tenho mais esperança, eu não tenho mais, eu fico envergonhado, eu me sinto abandonado, a minha oração não passa do teto. Na realidade, são essas o preço que o povo pagou. Esses são os sentimentos do povo. Veja que a gente fica na mesma situação. Quando a gente passando por um sofrimento e a gente já não está com muita paz, isso já denota que a nossa comunhão com Deus talvez não esteja lá tão boa, né? E essa falta de paz nos traz esse sentimento de abandono. Olha, a minha oração não está passando do teto. Por que a minha oração não está passando do teto? É porque Deus não está me ouvindo? Deus não está de ouvidos tapados. Aqui Isaías falou isso, né? Eu vejo esses 5 pontos aqui: oração não mais respondida, abandono, vergonha, falta de paz e falta de esperança, uma como bem casadinha uma com a outra, né? Mas originando tudo na questão da falta da comunhão com Deus, né? O homem em pecado se voltando para Deus, se voltando de costas, se virando contra Deus, né? Virando de costas para Deus. Não Deus dando as costas ao homem, mas o homem dando as costas a Deus. Eu vejo isso aqui acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente cai no pecado, se afasta da comunhão de Deus, e essa falta da comunhão de Deus é que nos separa dele. Bom, mas e aí?
E aí, neste cenário todo, né, que a gente vai para o tópico 3, dizendo, mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Claro que sempre que a gente tem um problema, a gente, para resolver esse problema, precisa identificá-lo. Você já parou para pensar nisso? Eu estou com um problema. Se você não sabe dizer qual é o problema, né, o tamanho, o que é, definir bem o problema, você não vai conseguir resolver o problema. Porque você não sabe contra o que você vai lidar, com o que você vai lidar. Você tem que definir o problema. Definindo o problema, aí você pode traçar estratégias para atingir uma solução, para alcançar uma solução. Concorda comigo? Então, problema, solução, né? Eu tenho que identificar. E o pecado é a mesma coisa. O sofrimento é a mesma coisa. Nem todo sofrimento é oriundo de pecado. Com certeza não. Se você for ver lá, primeiro que cita aqui é Cristo, né? Cristo morreu por nossos pecados. Ele não pecou. Ele não pecou. Se você for ver lá, por exemplo, a história de Jó, é outro exemplo também bem semelhante. Jó estava sendo provado. Deus permitiu que Satanás provasse a fé de Jó. E ele sofreu. Alguém tem dúvida que ele sofreu? Né? Perdeu tudo que tinha, todos os seus bens, todos os seus filhos, né? Sua casa, ficou só ele e a mulher mandando ele amaldiçoar o Deus e os seus amigos, os amigos de Jó, né? Deus permita que a gente não tenha amigos assim. Os seus amigos, você está em pecado, amaldiçoa teu Deus, né? O seu sofrimento é por causa disso, seu sofrimento é por causa daquilo, né? No meio de um sofrimento, no meio de uma situação problemática, nós precisamos parar e entender o que está acontecendo. Eu estou em pecado ou eu não estou em pecado? O que eu estou fazendo errado? É importante, sabe? A gente guarda muitos pecados de estimação. Sabe o que é pecado de estimação? Aquele que a gente faz e volta a fazer. Não tem outro jeito. Mas a carne é fraca. Mas veja bem, todo mundo faz, que problema tem? Né? A gente tem uns pecadinhos que a gente guarda de estimação. Às vezes, a gente tem que se livrar deles. Tem que identificar e se livrar deles. Né? Não pode ficar guardando isso. Agora, se eu não estou pecando em nada, difícil, né? Todo mundo peca, né? Mas se eu não estou errando em nada assim tão grave, por que isso está acontecendo? A minha comunhão com Deus está ok, eu estou longe de Deus, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, eu tenho conversado com Ele, eu tenho sentido a sua presença, eu tenho ouvido a sua voz, né? O que está acontecendo? Então, a gente tem que estar fazendo essa autoanálise. Eu vou um pouquinho mais além. Essa autoanálise é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo todo, porque a Bíblia diz que a gente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz por nossos pecados e limpa a nossa alma. Limpa se a gente confessar. Eu tenho que dar nome aos pecados. Eu tenho que dizer qual foi o pecado para Deus, né? E pedir a Deus que me perdoe daquilo. A gente consegue fazer isso, né? Não pode deixar passar. Tem que estar atento e pedindo perdão pelos pecados o tempo todo, senão eles se acumulam, né? E a gente precisa confessar. Sabe qual é o grande benefício de confessar? É porque eu, quando confesso o meu pecado a Deus, eu tomo consciência do meu erro. E tomando consciência do meu erro, eu posso atuar, agir para consertar. Sabe a pessoa que erra contigo, você vai e chama atenção? Aí quando a pessoa erra de novo, você chama atenção da mesma coisa, como é que ela se sente? Mal, né? Se sente mal. Por que ela se sente mal? Porque ela começa a ficar com vergonha, porque já sabia que aquilo ali não era para fazer daquele jeito, não podia fazer aquilo, né? Então,
na terceira, na quarta, na quinta vez, olha, não tem mais jeito, é assim tão complicado. Então a gente precisa confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar e ele é misericordioso, né? E aí a gente vai para o versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No meio da confusão, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Quem lhe dá esperança é Deus. Quando foi que Deus agiu na sua vida de forma tão pessoal, tão íntima, que lhe deu uma escapatória, lhe deu uma solução para um problema, lhe deu um up ali que lhe trouxe a paz. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, eu quero trazer, o profeta declara aqui que eu quero trazer à memória, eu quero lembrar que Deus é misericordioso, mesmo eu sendo pó, lixo, pecador, estando na imundícia do pecado, eu posso confessar o meu pecado porque Cristo já morreu na cruz por mim e Deus é misericordioso e bondoso para perdoar os meus pecados. No meio de toda esta confusão, eu posso trazer à memória que Deus está pronto a me perdoar, né? A consequência do pecado é o castigo, e o castigo ele pode ser simplesmente algo com o qual eu tenho que conviver, né? Deus não nos castiga achando que está fazendo bem, né? Gostando. Deus não gosta de nos castigar. Lamentações 3:33, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Tal qual um pai ou uma mãe não gosta de castigar os seus filhos, mas entende que tem obrigação. E a palavra é castigar. A palavra disciplina, né, ela tudo bem, a gente castiga para disciplinar. Mas quando eu tiro alguma coisa do meu filho, quando eu coloco ele fazendo alguma coisa obrigada, né? Eu estou, de fato, a palavra mais correta é castigar, né? E o castigo, a disciplina, a vara, ela é necessária para impor limites e mostrar que as coisas estão erradas daquele jeito, precisam ser corrigidas. Deus nos castiga, porque Ele é nosso Pai. E o Pai castiga, disciplina, corrige, submete à vara o seu filho, porque Ele o ama. Mas Deus não gosta de nos castigar, assim como nós não gostamos de castigar os nossos filhos. E se a gente não reconhecer as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos erros, nós não seremos capazes de buscar a Deus. A gente pede a Deus, eu peço a Deus que nos ensine, que me ensine lições a respeito daquilo que Ele quer que eu aprenda nas disciplinas que Ele me impõe. Peço a Deus que me ajude a entender a sua vontade e eu peço a Deus que me ajude a enxergar os meus pecados, para que eu possa confessar, pedir perdão, né, e mudar de atitude. E importantíssimo, desviar dos seus maus caminhos. Bom, para pensar em agir, a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveriam levar o povo ao arrependimento. Então, os profetas falaram várias vezes com o povo, né, que Deus iria castigar se o povo não se desviasse do seu caminho. Quando um pai chega para um filho e fala assim, se você continuar assim, eu vou colocar de castigo,
né? Eu vou tirar o seu celular, cortar a sua internet, cortar isso, cortar aquilo, não vai poder sair, vai ficar sem mesada, enfim, né? Diversas ideias aí. Quando o pai fala isso, isso já seria suficiente para que o filho não fizesse. Mas a gente conhece a história, nós mesmos, como filhos que fomos, né, muitas vezes, mesmo perante as ameaças de nossos pais, insistimos nas coisas não erradas. Qual o problema? O problema é que Judá cometeu adultério espiritual. Judá se associou a alguns vizinhos, alguns povos em volta, e eram povos pagãos. E quando você se associa a alguém que não acredita em Deus, você começa a tolerar o que a pessoa faz, a aceitar, né? Até o ponto que você já está praticando e dizendo o que tem, né? Não estou dizendo aqui de intolerância, né? Eu falo de tolerar no meio da gente, né? Então, assim, cada um tem sua liberdade religiosa e a sua liberdade de fazer o que entende ser correto. Porém, quando a gente está dentro de uma igreja, dentro de um ambiente que tem certas regras e restrições baseadas no que a gente acredita que é a Bíblia, a gente não pode deixar com que certas coisas venham e contrariem a Bíblia, né? Eu não posso tolerar no sentido de, dentro da Bíblia, dentro daquele meio, dizer que aquilo está correto quando está errado, né? Então, é importante que a gente entenda, assim como a gente não pode tolerar que nossos filhos pratiquem certas coisas, né? A gente tem que não deixar essas coisas irem à frente. Então, veja, a velha história da criança que chegou em casa com o brinquedinho do colega. O coleguinha me deu. Aí você não vai investigar. Quando você percebe, o guri já está roubando coisas dos outros, chegando em casa dizendo que o coleguinha deu. Se você não tem atenção a isso, isso pode se tornar ou vai se tornar um grande problema. Porque aquilo ali, que era para ser uma coisa intolerável, né? Uma coisa que não podia ser aceita, se tornou uma coisa aceita porque você não foi e não cerceou ali, não limitou aquela ação, ok? No caso do povo de Judá, ele se associou a povos pagãos e deixou com que as suas práticas pagãs viessem para dentro de Israel. Tá? Então lá pelo livro de Reis, você vê várias vezes, o rei tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, ergueu altares aos deuses tais e aquilo, o povo praticou a idolatria, o povo adorou outros deuses e Deus não tolera isso. Tá? Então, nesse cenário de adultério, de adultério espiritual, de mistura com crenças pagãs, o povo de Israel talvez não conseguisse enxergar o que estava fazendo errado, né? E aí, como a gente viu lá no versículo 13 do capítulo 4 de Lamentações, foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio deles o sangue dos justos, né? Então, porque os profetas não alertaram, não brigaram, não proibiram, não coibiram aquelas práticas, né? É que o povo padeceu. Que triste situação. O povo poderia ter tido vitória sobre a Babilônia se tivesse seguindo os caminhos do Senhor. Mas como o povo se afastou de Deus, se afastou do Senhor, perdeu a proteção, né? Perdeu a proteção. Eu tenho uma imagem que me vem à mente, que é a imagem do para-raio. Tem para-raio. Primeiro que para-raio tem que ter toda uma ligação
a terra para estar aterrado. Segundo, que um para-raio ele tem um cone de cobertura, né? E se você estiver fora desse cone de cobertura, mesmo que próximo, mas está fora desse cone de cobertura, mesmo que mais baixo, o raio pode cair ali, né? Porque tem uma estatística ali, tem uma conta que faz. Então a gente tem que estar debaixo da mão de Deus, debaixo da proteção de Deus. Se eu me afasto de Deus, eu perco a proteção. Se eu saio debaixo do guarda-chuva, eu vou me molhar. Não é assim? Então eu preciso estar debaixo das asas do Senhor. E essa situação de estar fora da sombra, fora das asas, né, de Deus ali, tem um salmo que fala, né, o pardal encontrou casa, não foi esse salmo, tem um outro lá que fala debaixo das tuas asas, o salmo 92, né, embaixo das tuas asas encontro abrigo, ali fazendo a referência ali da galinha e os pintinhos lá que vão para debaixo da asa da galinha ali e ficam ali abrigados, ninguém sabe nem que eles estão ali naquela hora, né, todo mundo quentinho, quentinho, né, e abrigado, né, é infeliz o povo quando não está debaixo dessa proteção de Deus. E isso tudo pode acontecer, na verdade, estar de fora da proteção de Deus acontece pelo nosso pecado, pelos nossos pecados. Que Deus nos ajude, nos ilumine e nos oriente, né, a identificar, confessar os nossos pecados, mudar de atitude, que a gente limpe bem o ouvido para ouvir bem a voz do Senhor, dizendo a nós o que nós estamos errados, para que a gente evite padecer sofrimentos. Amém.